Pessoal, então, quartis, né? De uma lista de números ordenados em ordem crescente, o primeiro quartil, que a gente denota por Q1, é um número tal que 25% das observações são menores ou iguais a ele. O segundo quartil, que é a mediana, a gente denota por Q2, é um número tal que 50% das observações são menores ou iguais a ele. E o terceiro quartil, que a gente denota por Q3, é um número tal que 75% das observações são menores ou iguais a ele. Então, vamos determinar esses três quartis num exemplo. Então, pega aqui, ó, nós temos 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15. Tá? São 9 números dispostos em ordem crescente. Então, vamos calcular primeiro a mediana. Ora, a mediana, a gente já viu que ela ocupa a posição central, né, do conjunto de observações. Então, veja, eu tenho 9 números. 9 números. Tá? Então, a gente já sabe como calcular a mediana para um número de elementos ímpar. A mediana é dada pelo x na posição n mais 1 sobre 2. Como o meu n aqui é 9, então o x na posição 9 mais 1 sobre 2. Ou seja, o x na posição 10 sobre 2, que é o x na posição 5. Então, quem é o x na posição 5? Ora, x1, x2, x3, x4, x5. Ora, o x na posição 5 é o 8. Então, a minha mediana é o 8. Tá? Então, o 8 está dividindo o meu conjunto de dados em 4 números abaixo dele e 4 números acima dele. Então, o Q2 é a minha mediana. Como eu determino o primeiro quartil? Bom, então veja, o primeiro quartil ele é a mediana dos 4 primeiros números. Mas como nos 4 primeiros números eu não tenho um elemento central, então a gente já sabe que eu tenho que calcular a média dos dois intermediários, né? Então, o primeiro quartil aqui é a mediana desses 4 primeiros, que é a média do 3 e do 5. Então, é 3 mais 5 sobre 2, que é 4. Então, este é o meu primeiro quartil. E quem é o terceiro quartil? Ora, pega os 4 últimos números, né? Pega os 4 últimos números e determina a mediana dos 4 últimos números. A mediana dos 4 últimos números é o terceiro quartil. Então, veja, como eu tenho 4 números aqui, depois do 8, não tem um elemento central para esses 4. Então, eu tenho que calcular a média dos dois do meio. Quem são os dois do meio? 11 e 12. Então, o terceiro quartil é a média do 11 e 12, ou seja, 11 mais 12 sobre 2, 11,5. Tá? Então, eu obtive o primeiro quartil, 4, o segundo quartil, que é a mediana, 8, e o terceiro quartil, que é o Q3, 11,5. Tá? Então, quando o número de elementos na minha série de dados é ímpar, esta é a maneira de eu calcular o Q1, Q2 e Q3. Então, vamos ver agora um exemplo em que o número de elementos é par. Então, veja lá. Ó. Vamos pegar aqui. Ó. 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 67. Então, eu tenho 10 números dispostos em ordem crescente. Então, agora sim, como eles estão em ordem crescente, sempre para eu calcular o Q1, o Q2 e o Q3, os dados precisam estar necessariamente em ordem crescente. Se não estiver, você os ordena em ordem crescente e aí sim você calcula o Q1, Q2 e Q3. Bom, então, do que está exposto aqui, de 2 até o 67, os números estão dispostos em ordem crescente. Então, eu posso calcular o Q1, Q2 e Q3. Eu sei que eu tenho 10 números de 2 a 67. 10 números. Bom, então, primeiro a gente determina a mediana. Como o meu número de elementos, 10, é par, pela formulinha que nós vimos da mediana, a mediana é calculada pelo x na posição 10 sobre 2, mais o x na posição 10 sobre 2, mais 1, e divide por 2. Então, x na posição 10 sobre 2 é o x na posição 5. Aqui, ó. O x na posição 10 sobre 2 mais 1, ou seja, 5 mais 1, ou seja, 6, é o x na posição 6. Aqui, ó, x na posição 6. Tá? Então, o Q2 é o x5 mais o x6 sobre 2.
Agora, quem são o x5 e o x6? Olha, é só contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o x5 é 8 e o x6 é 10. Então, eu somo o x5 e o x6 dividido por 2. Ou seja, 8 mais 2 por 2, 18 por 2, 9. Está aqui. Então, a minha mediana é o 9. 9. Então, veja, agora o que eu faço? Quando o número de elementos é par, ó, tenho 10 números aqui. 10 números, tá? Tenho 10 números. Então, o que eu faço? Eu tenho que colocar o 9 aqui no meio dele. Então, eu insiro o 9 na sequência. Então, o 9 vai estar entre o 8 e o 10. Olha aqui, ó. É o que eu fiz, ó. 2, 3, 5, 7, 8 e o 10. Olha lá, coloquei o 9 na sequência. E aí continua. 11, 12, 15, 17. Então, por que eu coloquei o 9 aqui? Por quê? Para justamente eu dividir minha sequência em 5 números abaixo do 9 e 5 números acima do 9. Tá? Então, 5 números abaixo do 9 e 5 números acima do 9. Então, o 9 é a minha mediana. Perfeito. Agora, como eu calculo o primeiro quartil? Ora, o primeiro quartil é a mediana dos 5 primeiros aqui, ó. Dos 5 primeiros, que estão abaixo do 9. Quem é a mediana dos 5 primeiros aqui? Ora, o elemento intermediário. Ora, o 5 está na posição intermediária desses 5 primeiros números. Então, o meu primeiro quartil é 5. Agora, o terceiro quartil, eu calculo a mediana dos 5 que estão acima do 9. Ora, o terceiro quartil é a mediana do que estão dos 5 acima do 9. Qual é a mediana desses 5 aqui? Ora, é o 12. O 12 é a posição central aqui, desses 5 últimos. Então, o meu terceiro quartil, que 3, é 12. Tá? Então, simples, tá? Esse cálculo.